Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um Tá na Web, o programa que deixa você por dentro de tudo o que acontece na internet e dos temas mais buscados no Google. Hoje a gente fala sobre um tema que tomou conta mesmo da web nessa semana, viu? O caso do DJ Ives. Se você não sabe do que eu estou falando, eu explico. É o seguinte, a ex-mulher dele, Pamela Holanda, divulgou no domingo vídeos de agressões que ela sofria dentro de casa pelo até então marido na época, né? Esse assunto, claro, teve uma enorme repercussão e ontem ele foi preso em Fortaleza. Esse é o assunto, então, que a gente fala hoje. Para conversar comigo, então, sobre violência doméstica, explicar para a gente como é que funciona, né, a prisão nesses casos, eu chamo aqui a querida Soraya Mendes, que é advogada e especialista em violência contra a mulher. Doutora Soraya, seja bem-vinda aqui ao Tá na Web. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Mari. Bacana falar com você. Infelizmente, sobre um assunto tão triste ainda para todas nós mulheres, né? E era isso que eu queria comentar. Esse é só mais um, né, entre os milhares de casos que a gente não vê na mídia, mas diariamente a violência contra a mulher e, infelizmente, é um cenário recorrente, né, doutora? Explica pra gente, então, como é que acontece esse processo, né? Depois da denúncia da mulher, que foi o que aconteceu domingo, que isso veio à tona, depois que ela registrou BO, a partir daí, como é que funciona? Olha, Mari, tem uma etapa que é praticamente uma etapa concomitante que é importante de ser compreendida. Nos casos em que se tem a violência física, como estas que as imagens acabaram demonstrando, é fundamental que a vítima registre imediatamente o boletim de ocorrência e faça o chamado exame de corpo de delito, que vai ser um exame realizado dentro de um departamento específico do órgão de investigação para verificar a extensão dessas lesões. Não é que não valham as provas todas que foram juntadas por ela, dos vídeos, das mensagens e tudo mais. Até porque nós temos outras formas de violência e agora, inclusive, violência psicológica já foi incorporada à nossa legislação penal. Agora, o que é concomitante, então, com o registro do boletim de ocorrência? É a realização desse exame. Portanto, é importante que, no momento em que acontece a lesão, essa vítima busque desde este momento, a registrar a ocorrência e a realização desse exame de corpo de delito. Bom, feito isso, a partir daí, o que acontece? De regra, esse processo é um processo que acaba demandando as chamadas medidas protetivas de urgência, porque esse é um caso de violência doméstica e familiar, em que a Lei Maria da Penha prevê diversas medidas protetivas e lá no Código de Processo Penal também há a previsão de outras medidas, dentre as quais está a própria decretação da prisão preventiva. De regra, nestes casos de violência doméstica e familiar, é registrado o boletim de ocorrência, feito, nesse caso da violência física, o exame de corpo de delito, e é encaminhado para o Poder Judiciário um requerimento de medidas protetivas, que pode ser proibição de aproximação, pode ser no caso quando o agressor ainda está dentro de casa, a retirada dele do lar, a proibição de contato por qualquer meio, que hoje a Justiça tem feito já tem dado decisões de proibição de contato de tudo, porque no final das contas não é só telefone, na verdade pode ser WhatsApp, pode ser e-mail, pode ser rede social, então acaba tendo essa abrangência também. E nos casos muito mais graves, aí é determinada a prisão preventiva. Então, o processo, a partir daí, começa a se desenvolver. Aí vai se desenvolver de que forma? O Ministério Público vai ou não vai oferecer uma denúncia, tendo materialidade, no caso, a autoria identificada, que de regra é o que acontece, porque se sabe quem é o agressor, aí o Ministério Público analisa a possibilidade de oferecimento da denúncia. Aí tem uma série de outros trâmites aí, com muito juridiquês, para explicar. Mas o procedimento inicial, ele é para ser um procedimento muito rápido. Ele é para ser um procedimento que, no máximo em 24 horas, tem de ser remetido para o Poder Judiciário com a concessão de medidas protetivas.
Bom, tá explicado, então. Muita gente ficou em dúvida, né? Por que essa prisão aí demorou. Então, a doutora acabou de explicar aqui como é que são esses trâmites do processo. Agora, eu tenho uma dúvida. A questão das fotos, né? No caso, ela tinha filmagens, tinha foto, tinha print do WhatsApp. Isso ajuda de alguma forma, doutora? Ou na condenação, ou no processo de uma forma geral? Isso é importante, a vítima ter alguma prova? Olha, isso é fundamental. Agora, a gente tem que entender qual é o limite disso no processo. Ou seja, que a conduta dele já era uma conduta violenta, que mostrava esta personalidade agressiva em relação à sua companheira. Tudo isso vai acabar sendo demonstrado por estas mensagens, por estas filmagens. E nos casos onde nós estamos diante de violências outras que não as físicas, ou seja, a própria violência psicológica, como eu te falava antes, vai ser fundamental até para construir esse histórico. Aliás, o histórico sempre é fundamental no caso da violência contra a mulher e especialmente no caso de violência doméstica e familiar. Agora, o ponto importante a ser destacado é aquele que eu falava antes. As violências que deixam marcas, elas dependem da realização do chamado exame de corpo de delito. É possível suprir essa prova? É possível, ela pode ser complementada, ela pode ser colmatada pela prova testemunhal. Só que ela não tem o mesmo valor probante em relação ao exame que deveria ter sido realizado. Por isso que é muito importante, vou voltar nesse ponto, que ocorrida uma violência, que é essa violência física ou sexual, estupro, existe estupro no âmbito das relações domésticas e familiares, de companheiros, de pais, de irmãos, mas nesse caso aqui específico, entre um companheiro e uma companheira, nestas situações, tem de ir imediatamente procurar a autoridade policial para que seja feito o exame de corpo de delito, para que não se tenha essa discussão no campo do processo. Porque, Mari, uma das piores questões para nós do campo de defesa das vítimas é sempre a questão probatória. Então, no que a gente puder, no máximo, conscientizar também. O melhor é acabar com a violência, claro, óbvio. Né? Mas conscientizar as mulheres de que é preciso tomar uma atitude imediata vai ser de grande valia. Porque a prova que ela tem ali é a prova de que aconteceu. Mas ela não tem a marca no corpo para saber qual é a extensão daquilo. Então, tem variações na lei. Nós temos lesões corporais leves, lesões corporais graves, lesões corporais gravíssimas. Tudo dá a entender ali que seriam lesões corporais de natureza leve. Mas vê bem a minha frase. Dá a entender. Sim. Então, é preciso que se tenha esse cuidado. Agora, um problema que ainda hoje, né, muitas mulheres enfrentam é a questão do medo da denúncia, né? Algumas, inclusive, falam assim, eu denuncio, mas daí a poucos meses, não chega nem um ano, ele já está fora da cadeia, não acontece nada e eu fico exposta novamente. Essa é uma reclamação de muitas vítimas, né? Olha, eu tenho defendido e olha, tenho participado de muitos fóruns de discussão, em seminários, palestras, enfim, com promotoras, com juízas, com defensoras públicas, ou seja, com todas as atrizes, os atores do sistema de justiça criminal. E é quase que unânime entre nós que as medidas protetivas, elas precisam legislativamente, até para que não fique uma dinâmica diferente em cada lugar, dependendo de cada juiz que cai, que elas precisam ter uma continuidade ao longo de todo o processo. E eu entendo muito especialmente que a medida protetiva ela deveria vigorar enquanto existe o risco. Isso significa dizer, ele está preso, foi condenado, vamos para esse exemplo, foi condenado, mas ele vai sair num saidão de Natal, ou seja, em todas essas possibilidades de saídas temporárias. Bom, e aí como é que fica essa mulher? Então, era importante que a medida protetiva, é importante que a medida protetiva vigore, inclusive após o encerramento do processo com o início do cumprimento da pena, porque isso vai trazer uma proteção maior. E, claro, Mari, sempre lembrando, a gente precisa de um conjunto de políticas públicas. Então, a medida protetiva é uma decisão judicial.
Agora, para garantir essa decisão judicial, a gente tem que ter a força pública também. Então, instrumentos como a Patrulha Maria da Penha são mais do que essenciais. Tá certo. E sempre lembrando que você encontra em vários canais oficiais números de denúncia. Vou deixar a dica aqui, porque lá no nosso Instagram da TV Justiça, a gente inclusive fez uma publicação bem grande, com todos os locais onde essa mulher, essa vítima, ou homem, né? Porque existe também violência doméstica, não só do gênero feminino, pode buscar ajuda. E também a gente explicou quais são os tipos de violência. Eu não consigo explicar agora, porque meu tempo está chegando ao fim, mas existe violência psicológica, moral, patrimonial, sexual, são várias. Então, sempre fica o alerta, né, doutora, para ficar atento a esses relacionamentos tóxicos, que às vezes você é uma vítima e não sabe. Isso, fiquem atentas aos relacionamentos tóxicos e as pessoas que estão ao redor, todas e todos nós que estamos ao redor de uma mulher que apresente sinais de depressão, de ansiedade, de medo, acenda o sinal amarelo e busque saber se essa mulher não está sendo vítima de violência. A responsabilidade é do Estado com as políticas públicas, mas ela também é de cada um e cada uma de nós de estender a mão, de formar uma rede de proteção. É isso aí. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Adorei falar contigo novamente. Boa noite, viu? Boa noite. Bom, pessoal, agora a gente vai então dar uma olhada no que mais está na web e alguns assuntos aí que movimentaram a internet também nessa semana. Vamos começar então segunda-feira. Segunda, a Prefeitura de São Paulo anunciou que vai começar a vacinar pessoas com 35 e 36 anos. Hoje começou a imunização do pessoal com 36 e amanhã está previsto o início da vacinação das pessoas de 35 anos. Vão ser aí cerca de 300 mil pessoas. A expectativa é que até o dia 20 do mês que vem, 20 de agosto, né, toda a população adulta lá de São Paulo esteja vacinada. Já os adolescentes começariam aí a ser atendidos a partir do dia 23 de agosto. Notícia boa, né? Agora também uma outra relacionada às vacinas. O termo síndrome de Guillain-Barré foi parar nos trends porque pode existir aí um elo muito pequenininho desse transtorno neurológico a um efeito colateral da vacina Janssen, aquela que chegou por último aqui no Brasil, que é de dose única. A informação é da FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, em 13 milhões de doses que foram aplicadas lá nos Estados Unidos, só 100 pessoas tiveram aí algum caso dessa síndrome. Então, os especialistas recomendam que a gente tome a vacina, mesmo que essa relação aí seja comprovada, porque o risco é realmente muito pequeno. E com mais de 200 mil pesquisas, tivemos também ProUni essa semana, o Programa de Universidade para Todos, né? Ele começou aí na terça-feira o período de inscrições. Vão ser mais de 69 mil bolsas integrais e mais de 64 mil parciais. É uma ótima oportunidade para entrar nas universidades particulares do Brasil. E quem fez o Enem pode usar a nota obtida no exame, hein? As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site ProUni, portal.mec.gov.br. Vou repetir, prouniportal.mec.gov.br. A gente faz agora, então, um intervalo rapidinho. No próximo bloco, eu volto com uma fake news diferente. Não vou contar o que é, não. Espera aí, eu já volto. Já estamos de volta e agora vamos falar de fake news, né? Primeiro, você confere aí uma fake news que foi esclarecida na programação da TV Justiça e é sobre a variante Delta do coronavírus. Vamos ver? Que se observa em pessoas com a variante Delta da Covid-19 é que elas podem apresentar sintomas diferentes da Covid tradicional. Por exemplo, a perda do olfato, que é um sintoma muito sugestivo de Covid, não é tão comum nos casos por essa variante. Já a coriza, que era um sintoma pouco frequente na Covid tradicional, passou a ser um dos mais relatados.
A febre e a tosse permanecem, porém, entre os 5 sintomas mais comuns de quem adquire Covid pela variante Delta. Não se sabe bem o porquê dessas diferenças. Pode ser pela variante mesmo, pode ser porque os dados divulgados hoje incluem mais casos leves do que antes, pode ser também porque parte das pessoas que adoecem hoje já receberam pelo menos uma dose da vacina. Já quanto aos testes diagnósticos, toda nova variante tem uma ou mais mutações e, por isso, em teoria, o desempenho deles pode estar alterado. Contudo, não há evidência de que isso esteja acontecendo em pacientes com Covid causado pela variante Delta, segundo a Organização Mundial da Saúde. De volta, então, aqui na tela. Agora a gente vai para o Instagram da TV Justiça. Se você não segue a gente lá, o nosso IG é TV Justiça Oficial. Por lá a gente falou de uma notícia que não é fake, não. É verdade, viu? Foi uma condenação por conta de uma fake news espalhada lá nos Estados Unidos. Um pastor, gente, foi condenado a pagar R$765 mil por espalhar fake news sobre um produto aí que supostamente curaria a Covid-19 em até 12 horas. Que sonho, né? Mas, muitos fiéis chegaram a comprar o medicamento milagroso. E aí, mas o produto, óbvio, não tem eficácia comprovada. Claro, né? Bom, vamos então agora ali para outra tela para a gente entender melhor essa questão. Eu chamo aqui para conversar comigo a Cássio Miranda, que é doutora em Direito Penal Internacional e especialista, e a Ana, né, a Ana Paula Canto de Lima, que é especialista em Direito Digital. Boa noite, Cássio, me ouve bem? Ouço nitidamente. Boa noite, é um grande prazer falar com você e com todos os nossos queridos e queridas ouvintes e telespectadores. Obrigada, Cássio. Bem-vindo. Ana Paula, bem-vinda também. Obrigada, Mariana. É um prazer estar aqui com você e com todos os ouvintes. Bom, vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho sobre essa decisão, né? Porque a gente sabe que isso aconteceu lá nos Estados Unidos, né, Cássio? Se fosse no Brasil, não haveria, então, nenhuma punição, porque a gente não tem legislação para isso. Confere? Sim, não há neste momento, Mariana, nenhuma legislação criminalizando as fake news. Isso de forma geral. Por quê? Quando nós pensamos na fake news eleitoral, já há criminalização dessa conduta. Mas, repito, ela visa única e exclusivamente aquelas fake news que atentem contra o processo eleitoral. No caso específico ao qual você fez menção, lá nos Estados Unidos, um pastor que supostamente divulgou um produto que curaria a Covid-19 em 12 horas, ele não seria responsabilizado criminalmente por não haver no Brasil uma previsão legal para tanto. Isso sem nós considerarmos, obviamente, o Código de Defesa do Consumidor e outras circunstâncias que se adequariam a este caso. É verdade, a gente pode olhar esse caso aí por várias vertentes, né? Ana Paula, quais são então as responsabilidades, se a gente já tem isso em algum lugar, né, das plataformas? Porque a gente sabe que hoje a nossa vida está tomada pelas redes sociais, é WhatsApp, é Instagram, é Twitter. Então as plataformas, elas têm responsabilidade nisso também? Tem sim. Inclusive, o nosso Marco Civil da Internet, nossa legislação que organiza, né, nossa vida em sociedade digital, vamos dizer assim, ela traz essa possibilidade de responsabilização dos provedores, né, de conteúdo, se por acaso eles não atenderem decisão judicial que determina que algum tipo de conteúdo seja retirado da internet. Então, eles podem ser responsabilizados, mas para garantir que eles possam atuar, né, sem muitas preocupações em relação ao que os usuários estão ali divulgando, eles só serão responsabilizados se, após uma decisão judicial, eles infringirem a decisão e não retirarem o conteúdo. E essa decisão, é importante destacar, que essa solicitação, ela precisa destacar onde está o conteúdo que precisa ser retirado, o link e tudo mais, para que seja possível localizar esse conteúdo. É bem específico, né? Agora, Cássio, falando um pouquinho aí de direito internacional, direito comparado, já que você é especialista nessa área, como é que o Brasil está nisso? Como é que estão outros países? A gente abriu aqui o segundo bloco falando desse exemplo dos Estados Unidos, mas e lá a gente vê que a legislação realmente já andou, né? Como é que a gente tem essa realidade em outros países? A bem da verdade,
nós não estamos só atrasados em termos de legislação, mas nós estamos atrasados também no que diz respeito ao combate às fake news, na própria preocupação dos órgãos governamentais em relação a isso. A título de exemplo, existem alguns documentários na Netflix que tratam do mapeamento e da utilização indevida de dados na internet para que fossem controlados os resultados de 2 eleições, uma delas do Trump, em 2016, dos Estados Unidos, e outra que foi a retirada da Inglaterra, a saída da Inglaterra do Reino Unido, que se chamou de Brexit. Ou seja, foi comprovado efetivamente a utilização desses dados, a utilização das fake news e, consequentemente, o resultado desses 2 processos eleitorais foi alterado. Os responsáveis por ambos os processos foram punidos criminalmente e, na esfera extrapenal, foram impostas sanções bastante vultuosas em relação aos 2 casos. Então, é um exemplo que nós podemos extrair para que reste nítido a todos. No Brasil, essas sanções ainda caminham, são incipientes e, consequentemente, dão margem a isso que nós vivenciamos no dia a dia, a proliferação de uma grande quantidade de fake news que afetam as questões desde saúde pública até o resultado dos processos eleitorais. Verdade. Vamos saber, então, a opinião do público, né, sobre essas punições para quem produz e propaga fake news? Vou pedir para rodar, então, aqui o Twitter da TV Justiça. A gente fez uma enquete lá hoje à tarde. E, na opinião do público, veja só, o responsável por divulgar, propagar e produzir essas fake news deve, venceu 66,7% responder criminalmente. Então, as pessoas acham que quem divulga, né, e produz fake news deve responder criminalmente por isso. 19% deve ser punido pela plataforma e 14,3% deve pagar uma multa. Essa é a opinião, então, dos nossos internautas. Ana Paula, me conta o que a gente já tem. Tem alguns projetos de lei, né, que eu já dei dando uma olhada aí. A gente ainda está bem devagar, mas ainda tem algumas pessoas pensando, né, pelo menos pensando nesse tipo de punição, né? E nós temos, em média, 50 projetos de lei em trâmite sobre esse tema, mas o que está mais adiantado é o 2630, que foi aprovado pelo Senado e está na Câmara dos Deputados. Contudo, ele não foi recebido com bons olhos, né? O grande desafio, ao meu ver, é justamente a gente conseguir fazer com que haja uma legislação para combater a fake news, sem que a gente incorra em censura e sem atacar a liberdade de expressão. É verdade, é delicado, né? Muito delicado. Bom, Acácio, para a gente fechar aqui rapidamente, qual que é, na sua opinião, a maior dificuldade de se punir quando a gente fala em fake news? Existem algumas dificuldades, Mariana. Primeiro, a apuração dos responsáveis pela construção desta fake news e também responsáveis por espalharem essas fake news, uma vez que normalmente essas fake news surgem de IPs, de computadores que estão sediados em outros países e há uma dificuldade por parte das autoridades na determinação da autoria dos responsáveis por estas condutas. O segundo aspecto, muito bem ponderado pela Ana Paula, diz respeito ao momento em que há determinação que aquela é uma fake news e, consequentemente, a possibilidade da sua punição ou não. Uma vez que você impedir que determinada notícia seja divulgada, sendo ela verídica ou sendo ela falsa, é uma modalidade de censura. Contudo, a partir do momento que essa fake news é divulgada, nós sabemos que fica impossível contornarmos os resultados lesivos desta notícia. Então, há um liame bastante justo entre o que seja censura e entre a possibilidade de atuação da legislação
E eu acho que este é o ponto que nós precisamos discutir com mais afinco, para determinarmos o que é censura, o que não é, e qual seria, a partir disso, a plausibilidade na punição das fake news. Esse tema é ótimo, daria para a gente ficar batendo papo aqui durante mais umas 2 horas, mas eu vou ter que encerrar, gente. Acácio, obrigada. Ana Paula, muito obrigada pela participação de vocês. Adorei aqui o nosso bate-papo, viu? Bom, pessoal, aí de casa, vou ficando por aqui. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais, Instagram, Twitter e YouTube. Eu não volto semana que vem, porque eu vou tirar 10 dias de férias, mas tem muito programa aí para vocês com mais assuntos da web, tá bom? Até mais, tchau, tchau.